Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Esvazia a Xícara, toda segunda-feira, meio-dia e 17. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostro qual o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam aqui todas muito bem-vindas. Quem já é a minha aluna, já coloca aí a sua turma, né, da qual você viveu a jornada lógica dos relacionamentos. Quem tá chegando por aqui agora, é só escrever a palavra nova. O tema de hoje, sim, vai ser um tema bombástico e eu espero que você esteja pronta aí, de xícara vazia, né? Fora dos seus julgamentos, das suas críticas. Boa tarde, Jana. Para que você realmente possa levar algo dessa aula para a sua vida, para que você possa superar a dor da traição ainda mais rápido, tá? E o tema da nossa aula de hoje essa é uma barreira invisível que pode estar te impedindo de superar a dor da traição. Vamos falar sobre ela? Sim? Qual será que vocês acham, hein, que deve estar sendo essa barreira invisível aí na hora de tentar superar a dor da traição? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Vão deixando aí então suas xícaras vazias, né? As suas lâmpadas de mulheres despertas, vão esvaziando a sua xícara para que a gente realmente consiga, né, tirar o melhor dessa aula de hoje. Então, vamos falar hoje de um dos maiores obstáculos que eu vejo hoje que as mulheres encontram na tentativa, né, de superar a dor da traição, que é como que eu posso dizer para vocês? É como se fosse um abismo mesmo, entre o entendimento e o enfrentamento dessa dor. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala assim, né? Eu não consigo, eu não dou conta, é muito difícil. Eu não tô entendendo nada. Tudo que ela fala é muito difícil, não entra na minha cabeça, eu não consigo seguir as aulas, eu tenho muito trabalho, eu não consigo assistir as aulas gratuitas, eu não consigo assistir gravada, né? Podem ser várias coisas que nós estamos falando e isso vai trazendo exatamente esse abismo que é invisível para muitas mulheres entre o entendimento e o enfrentamento, tá? Hoje nós vamos aprofundar nesse assunto e também vamos olhar para a solução. Como é que eu faço para sair desse lugar, se é esse lugar aí hoje que você está vivendo, tá? Então vamos lá. Gente, sim, existe uma grande resistência quando nós falamos sobre esse enfrentamento, sobre essa mudança em relação à dor da traição. Alguém aí já consegue olhar para isso, né? Alguma aluna minha que já passou por isso também pode contribuir aqui na nossa aula de hoje? Quando você se coloca, né? Se dispõe diante de uma jornada mesmo de autoconhecimento, de entender por que essa traição está entrando na sua vida, mas aí você vem com um enfrentamento, uma resistência a esse enfrentamento de dizer: eu não consigo, eu não dou conta, eu não tô pronta, né? Eu não tô querendo dizer aqui nem que toda a culpa, né, dessa traição foi sua, não tô querendo diminuir, dizendo que é fácil, não, também não tô falando isso, mas eu tô te dizendo aqui que nesse lugar da falta do respeito, da falta de amor próprio por si, da falta de ação, também não adianta, né, mulherada? Não adianta a gente ficar nesse lugar sem enfrentar a dor. Então, eu sempre digo que... Opa, peraí. Pronto. Eu sempre digo que tem muitas mulheres que falam que elas querem superar a dor da traição. Então, isso é aquilo que eu desejo. Mas existe um outro lado, que é a questão do enfrentamento, que é a questão do quanto eu estou disposta a essa mudança, a fazer essa mudança que realmente se faz necessária na minha vida. Vocês estão se identificando com o que eu tô falando aqui? Por quê? Porque todas as vezes que eu não confrontar, né, essa minha própria resistência de entender por que eu não tô superando a dor, o que tá me impedindo ainda de superar a dor, eu vou me manter nesse ciclo de muita dor. E é isso que vai impedir, né, que eu saia do meu lugar de dor e venha para o meu lugar de cura. Então, muitas mulheres dizem: eu quero superar, eu preciso superar, eu tô pronta para superar,
Mas quando chega nessa barreira invisível do enfrentamento, ficar, que é o que eu falo aqui, né? O ficar frente a frente com a dor. Quando você se dispõe a enfrentar a dor da traição, você também vai para um lugar, né, de autoconhecimento de si mesma, onde você vai começar também a olhar e a enfrentar outras feridas emocionais que até então você achava que estavam resolvidas dentro de você. Por isso que enfrentar a dor da traição é sempre uma tarefa desafiadora. Por quê? Porque nós vamos nos esbarrar com muitas feridas emocionais que a gente nem se lembrava mais, que a gente fazia questão de esconder ou que a gente achava que já estava tudo bem, que já estava curado, tá? Que bom, Kelly. A Kelly tá falando aqui, tô no processo ainda, mas já posso dizer que a dor que eu sentia já melhorou 70%. Os outros 30% depende da nossa prática, da nossa repetição, dos resultados que nós vamos conquistando aí no nosso passo a passo dessa jornada, tá? E quando eu falo a jornada, gente, não é só a jornada lógica dos relacionamentos, é a nossa jornada da vida, né? A jornada lógica dos relacionamentos, ela vem aqui em 4 semanas trazer esse conhecimento para que a gente tenha esses enfrentamentos, né? Porque é muito difícil a gente enfrentar algo que a gente não conhece, algo que nos causa dor sozinhos. Então, quando a gente tem essa jornada de autoconhecimento, como é a jornada lógica dos relacionamentos, a gente consegue ir mais longe dentro de nós mesmos. Mas toda essa prática e essa repetição daquilo que nós aprendemos é sim para a jornada da vida, né? Para a vida inteira. Então, o que é que nós precisamos olhar aqui? Porque uma dessas barreiras invisíveis, sim, está sendo, mulher, você que não está conseguindo superar a dor da traição, muitas vezes é essa resistência a esse enfrentamento. Algo que eu preciso olhar. Então, aqui dentro da minha jornada, eu digo assim, as mulheres ficam frente a frente com a dor da traição. Então, muitas mulheres querem superar, mas não querem enfrentar essa dor. Não querem olhar para essa dor nos olhos. E aí, o que acontece? Nós vamos contando histórias para nós mesmas. Nós vamos contando histórias para outras pessoas para justificar esse enfrentamento, né, que não está acontecendo. Então, ó, quando a gente não tem essa consciência, eu tenho certeza que você que está me ouvindo aqui agora, que não está conseguindo superar a dor da traição, essa aula vai doer. Porque você vai ter que colocar a mão na consciência e dizer assim, o que a minha mente está mentindo para mim? O que a minha mente está me fazendo contar histórias para mim mesma? Do não enfrentar, do não fazer a mudança que realmente precisa ser feita. Não só em mim, mas também no meu casamento. E aí, ó, algumas frases, né, que vêm à nossa mente quando a gente está contando essas histórias. Eu anotei algumas aqui pra gente poder falar nessa aula. Que é a seguinte, Paula, eu não sou forte o bastante para lidar com isso. Então, muitas mulheres estão nesse lugar dizendo assim, eu não consigo, eu não dou conta, é difícil demais. Então, essa mulher, ela já está nesse lugar de que ela não vai conseguir. Não importa o que ela faça, ela não vai conseguir. E a nossa mente, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que tudo aquilo que você diz que você vai conseguir, você consegue. Tudo aquilo também que você diz que você não vai conseguir, você também não consegue. E aí, não adianta um profissional, não adianta um método, não adianta estar mostrando a verdade para essa mulher, não adianta estar ali esmiuçando passo a passo que ela precisa seguir. Ela mesma já está dizendo para si que ela não consegue, que ela não dá conta, independente do que façam para ela. Entende? Então, essa pode ser uma história que você está contando para você mesma para não enfrentar essa dor, para não ficar frente a frente com essa dor. Então, é assim, gente, é claro que, vamos colocar aqui, o enfrentar a dor é totalmente ameaçador, né? Olhar, enfrentar aquilo que você ainda não sabe o que é, não consegue entender muito bem por que essa traição aconteceu na sua vida, sim, traz muito medo, né? Traz muitas resistências, mas é só através desse enfrentamento que nós conseguimos nos liberar da dor e buscar a nossa própria cura, tá? Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando aqui?
Depois tem uma outra frase que diz assim, ó. Se eu enfrentar a dor, eu vou precisar me posicionar. E será que eu quero me posicionar? Se eu tiver que enfrentar essa dor, se eu tiver que fazer um enfrentamento, se eu parar de resistir, eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar fazer mudanças dentro de mim. E será que eu quero essas mudanças? Porque tem gente que, por pior que seja, tá ruim, mas tá bom. E aí, mudar dá trabalho. Mudar é um desafio, né? Eu mudei o meu cabelo. É uma mudança. É uma mudança simples, mas até as mudanças mais desafiadoras continuam sendo mudanças. E quando a gente tá ligada no piloto automático, dificilmente a gente quer parar para pensar. A gente quer parar para criar um novo caminho neural. A gente não quer insistir numa mudança na primeira tentativa. Isso não funciona, isso não dá certo, isso aí não vai funcionar, e logo já desiste. Então, gente, toda mudança, seja ela da mais simples, seja ela da mais complexa, ela precisa ter um enfrentamento. Porque eu sempre ganho depois que eu enfrento essa dor, depois que eu supero essa dor, depois que eu curo essa dor, depois que eu fico frente a frente com ela. Por quê? Porque eu deixo de ter medo. Medo não só de ser traída novamente, medo não só de não confiar de novo, mas inúmeros outros medos. Como, por exemplo, o medo de ser abandonada, o medo da rejeição, o medo de ser trocada, o medo de ser ridicularizada, o medo de ser controlada. Esses são medos que a gente também supera quando a gente supera a dor da traição. Por isso que essa mudança, esse enfrentamento, ele é tão importante para uma mulher que está buscando sim superar a dor da traição. Tá? Uma outra frase que eu trouxe aqui, que é bem típica, é a seguinte: eu não mudo, não adianta, ele não muda. Pra que eu vou mudar se ele não muda? E, gente, essa é uma frase que mais parte o meu coração. Porque, por mais que nós sejamos um casal, né, dentro da nossa relação hoje, antes de sermos um casal, nós somos seres individuais. Tá? Que estamos dentro de um casamento. Mas se eu não conseguir pensar em mim, naquilo que eu preciso me curar, naquilo que eu preciso me superar, independente do outro, eu estou assinando um contrato de infelicidade. Por quê? Porque eu estou esperando que o outro faça a parte dele para que eu possa fazer a minha. Então, quando a gente enfrenta essa dor, quando a gente faz as mudanças que nós precisamos fazer, primeiro é por mim. É pela vida que eu quero viver. Se o outro vai fazer as mudanças dele para ficar nessa relação ou não, é uma responsabilidade dele. Mas existem muitas mulheres que estão como dependentes emocionais dos seus maridos, que não quer ter esse enfrentamento. Porque sabe que se esse marido não mudar, ela precisa tomar uma decisão na vida dela. Então, ela vai contando histórias para ela mesma, dizendo, já que ele não muda, eu também não mudo. E assim vai justificando o porquê não sai dessa dor. Faz sentido isso para vocês? Sim? Que bom! Que bom saber disso. Marcela T18 tá me falando aqui no YouTube, ó. Estou aprendendo a enfrentar os meus medos, que ela é da turma T18, e a me posicionar com maturidade diante da vida. Esse é o processo da jornada. A jornada vem te mostrar o que é que está por detrás dessa traição. E é justamente para te provocar a esse enfrentamento. Porque quando a gente está com medinho, a gente não sai desse ciclo vicioso que é a dor. Então, não importa se o meu marido vai fazer as mudanças dele ou não, eu vou fazer as minhas. Seja para ter um casamento novo com esse marido, ou seja para sair dessa relação. Então, superar a dor da traição, enfrentar todo esse processo, enfrentar inclusive os nossos próprios medos, né, em relação a essa mudança, é o que nos faz crescer, que a Marcela colocou aqui, quando ela diz, me posicionar com maturidade diante da vida. Gente, enfrentamento faz parte da vida adulta. Nós precisamos saber disso.
As crianças se escondem das situações difíceis, né? A criança, ela conta, eu tenho, né? Nossa Manu tem 10 anos. Ela é uma criança. E muitas vezes ela vai contando histórias tristes, né? Difíceis, para não fazer, por exemplo, uma lição de casa. Ai, mãe, agora eu não posso, agora eu tô com dor de barriga. Ai, mãe, agora eu não posso porque eu tô arrumando o quarto. Ai, mãe, agora eu não posso porque meu pai pediu pra eu fazer não sei o quê. Mãe, agora eu não posso porque minha amiguinha chamou pra não sei aonde. Então, assim, a criança, ela cria histórias para ir adiando coisas difíceis ou coisas dolorosas que ela não quer fazer. Como, por exemplo, uma lição de casa, como, por exemplo, ter que ir ao dentista, né? As crianças usam como recurso contar histórias para elas mesmas, contar história para os pais, contar histórias para os cuidadores, para os professores, né? Qual foi a criança que nunca mentiu, inclusive, para tentar fugir da dor, fugir de um castigo? Mas o que eu tô aqui para dizer para vocês, mulheres, é que nesse lugar de mulher adulta, onde somente nesse lugar as relações saudáveis acontecem, sempre quando a gente estiver na nossa criança, a gente não vai conseguir ter relações saudáveis. A gente quer um pai para cuidar de nós, ou a gente que está sendo a mãe desse marido. Então, como mulheres adultas, que é o que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, nós precisamos ter esse enfrentamento. Nós precisamos olhar para aquilo que dói. Nós precisamos aprender através de ferramentas práticas, termos conversas difíceis com a gente mesmo e também com os nossos maridos. Mas eu tenho percebido que o mais difícil hoje não é estar sendo conversar com esse marido. Está sendo conversar com a gente mesma, com esse nosso processo de enfrentamento. Uma outra frase que acontece aqui, não, se eu entender na minha cabeça o porquê essa traição aconteceu na minha vida, pronto, já está tudo resolvido. Como se o entender não precisasse de uma ação. Então eu já entendi tudo aqui na minha cabeça cabeçuda, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim que funciona. Então essas pode ser uma das histórias que você está contando para você mesma, que está sim te impedindo de superar a dor da traição. Você está contando histórias para você, histórias para o seu marido, história para sua terapeuta, né? Do porquê que você ainda não conseguiu superar a dor da traição, quando na verdade a sua maior barreira, né? O seu maior impedimento está sendo justamente esse. Contar histórias para você mesma, para que você não precise enfrentar as mudanças que são necessárias, né? Quando você está numa postura infantil, você vai precisar ter novas mudanças, você vai precisar ter novos posicionamentos, você vai precisar ter novas formas de pensar, sentir, agir, né? Para que esse relacionamento saudável realmente aconteça, independente do outro. Por quê? Porque eu entendo que somos um casal, mas antes de sermos um casal, somos indivíduos. E como um indivíduo e filha de Deus, eu mereço ser feliz. Seja com ou sem esse marido. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, muitas mulheres aqui que estavam se esbarrando, né, nessa barreira invisível, agora a casa caiu. As vendas estão sendo tiradas dos olhos. Então, vamos aprofundar isso aqui nessa aula. Eu vou dar um exercício para vocês fazerem no final, para que essa barreira realmente se torne visível, que de invisível ela se torne visível, tá? Aí talvez você pergunte assim, Paula, e se eu enfrentar essa dor e nada mudar na minha vida, no meu casamento, meu marido não mudar, como é que vai ser? Porque nós temos muitas perguntas sem respostas depois que uma traição acontece na nossa vida. E a jornada lógica dos relacionamentos, ela vem justamente com esse propósito, nos trazer essas respostas, por mais duras que muitas vezes elas pareçam ser. E uma delas para essa pergunta, se eu enfrentar e nada mudar, o enfrentamento não é a garantia de que seu marido vai mudar. Porque se ele não quiser mudar, ele não vai mudar e pronto, acabou. Mas uma coisa vai mudar em você. Você vai saber que esse marido não quer ficar nessa relação. E aí sim, você vai ter que tomar um novo posicionamento. De ficar ao lado desse marido em dor, aceitando tudo que ele faz a qualquer custo, mesmo que isso te magoe, mesmo que isso te machuque, mesmo que isso te tire a paz, te tire o seu brilho, te tire a sua vontade de viver. Ainda assim é uma escolha.
ok? Mas também o enfrentamento não é uma certeza de que esse marido vai mudar do jeito que você quer. Isso também é uma outra realidade que a gente precisa olhar. Aqui dentro da jornada, com as ferramentas práticas que eu trago para vocês, a gente aprende a ler qual é a mudança que o meu marido realmente dá conta de fazer. Qual é a mudança, de acordo com o tipo de mente daquele marido, que eu posso esperar daquele marido? Porque tem muita mulher aqui, e as minhas alunas vão concordar comigo, que já passaram por esse processo. Que é o quê? Muitas vezes nós cobramos daquele marido o que ele não tem para nos dar. E pelo fato dele não ter para nos dar, a gente acha que não ama. A gente acha que não pode confiar mais. Então, aqui dentro da jornada, nós aprendemos a fazer essa leitura do que esperar desse marido de mudança. E nem sempre vai ser uma mudança do jeito que a gente esperava. Por quê, Paula? Porque temos mentes que pensam, sentem e se comportam de formas muito diferentes. Então, assim, o enfrentamento a essa dor, né? O enfrentar e realmente fazer as mudanças que são necessárias, como eu ensino dentro da jornada, dentro desse passo a passo, não é a garantia que o outro vai mudar. Não é a garantia que o outro vai mudar como você quer. Mas você vai poder ter a oportunidade de viver como um casal adulto. Vale a pena ficar nessa relação? Não, Paula, não vale mais a pena ficar nessa relação. Então eu fico nessa relação agora, olhando para o futuro, sem ficar remoendo o que aconteceu no passado. Eu lembro do que aconteceu, isso é um fato do que aconteceu, mas eu não fico remoendo, repetindo isso no meu presente e futuro, ok? Mas também não é o que é que acontece com a gente. Quando a gente decide sair, eu saio dessa relação sem culpa. Eu saio dessa relação sem peso. Porque eu sei que para uma mulher é muito difícil tomar a decisão de sair de um casamento. Por quê? Vai que eu me arrependa. Vai que eu não consigo dar conta sozinho. Vai que era verdade o que ele estava dizendo. Vai. Então, assim, são muitas dúvidas que passam na cabeça de uma mulher, principalmente quando ela está casada há mais de 10, 15, 20 anos, né? De tomar a decisão de sair de um casamento. Mas quando ela tem esse enfrentamento, quando ela supera a dor, quando ela tem essas respostas, ela sim. Eu tenho algumas alunas, sim, que decidem sair desse casamento porque elas dizem: Paula, esse casamento acabou há muito tempo e eu não conseguia ver isso. Então, mulheres, por que é uma barreira invisível? Mulheres que estão dependentes emocionalmente nessa relação não querem sair dessa relação e elas querem ficar a qualquer custo. E por isso elas se machucam esperando que o outro mude. E isso não vai acontecer. Eu tenho que te dizer isso com muito pesar, com muita dor, mas eu preciso te abrir para uma realidade. Relacionamentos saudáveis só acontecem quando os dois querem ficar nessa relação. E quando os dois querem ficar por escolha. Não por causa dos filhos, não porque eu não tenho dinheiro para sair, não porque a gente trabalha junto, não porque a gente vai ter que separar os bens. Não. O casamento saudável, ele somente se mantém quando os dois querem ficar na relação, porque eles escolhem ficar dentro da relação. Eu escolho que o meu marido seja a minha melhor opção. E o meu marido escolhe que eu seja a melhor opção dele. Quando nós vamos para esse lugar, gente, qualquer mulher pode se aproximar, qualquer homem pode se aproximar. Quando nós estamos curados, quando nós entendemos o porquê que essa traição entrou da primeira vez, nós curamos esses buracos, nós adultecemos na nossa relação, não importa, nós blindamos o nosso casamento. Mas isso é um fato. As relações saudáveis, elas só acontecem quando nós somos uma escolha na vida do outro. Mas não é a escolha por ser a mãe do filho dele. Não é a escolha porque ele é o pai do meu filho. Não. É aquela escolha onde essa é a melhor mulher da qual eu poderia estar nesse momento. Esse é o melhor homem, marido que eu poderia escolher para estar ao meu lado nesse momento. Dentro das suas imperfeições, dentro daquilo que ele faz bem, dentro daquilo que ele também não faz tão bem, aceitando o outro exatamente como ele é, tá? Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Profundo, né? Profundo, mas eu entendi que esse era um momento que essa aula precisaria acontecer. Por quê? Porque aqui eu não escondo nada de vocês. É tudo direto ao ponto.
tudo direto ao ponto. Eu entendi, tenho que tomar uma providência. Exatamente isso, Maria das Graças. Esse é o primeiro ponto do enfrentamento, tá? É o primeiro ponto do enfrentamento, é saber que eu preciso de ajuda. É saber que eu preciso tomar uma atitude. É saber que do jeito que tá, não pode continuar. É saber que continuar fazendo de conta que ele vai mudar, ou que uma hora, do dia pra noite, tudo vai mudar, é uma grande mentira na minha vida. É uma grande fantasia que eu tô contando pra mim mesma, tá? Pior coisa, gente, que a gente tá fazendo aqui é evitar esse enfrentamento. É evitar essas mudanças. Por quê? Quanto mais eu demoro para pedir ajuda, quanto mais eu demoro para aceitar essas mudanças, quanto mais eu demoro para ter esse enfrentamento, crescer através da dor. Porque assim, gente, existem dois tipos de dor, sabe? Existem dois tipos de dores emocionais. Aquela que vem para nos destruir e tem aquela que vem para nos transformar. A opção do que essa dor vai causar em mim é minha escolha. Porque a dor, ela já aconteceu. Não importa o que você fizer agora, isso não vai mudar na sua história. Isso não vai mudar no seu passado. A traição entrou na tua vida e agora você precisa saber qual foi o buraco que ela entrou, qual foi a porta que ficou aberta na sua relação, que essa traição coube. Depois que eu faço esse movimento, agora eu preciso fazer uma escolha. Essa dor que entrou vai ser a dor que vai me destruir ou vai ser a dor que vai me transformar? E isso é algo que está sobre o nosso comando. Quem decide isso somos nós, tá? A gente não tem controle do que a vida traz para nós, mas nós temos controle daquilo que nós vamos fazer com aquilo que a vida nos trouxe. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, uma coisa que a gente não pode fazer é deixar de enfrentar essa dor, de olhar para essa dor e pior do que isso, é ficar no lugar de autopiedade. Mulherada do fundo do meu coração, não façam isso. Saiam desse lugar, porque esse lugar não pertence a vocês. Autopiedade. Ó Deus, ó vida, ó céus, eu não merecia passar por isso. Olha o que ele fez comigo. Eu era uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Fiz de tudo por esse marido. E olha só olha só o que eu ganhei em troca. Olha qual foi, né, o resultado dos meus anos de dedicação a esse marido. Eu não estou falando isso para minimizar a sua dor. Eu só estou dizendo que esse lugar de autopiedade não é seu. Você é muito maior do que isso. Então saia desse lugar. Saia desse lugar, porque você não é esse marido. Você não é esse casamento. Você é algo muito maior do que isso. Então, use essa dor agora para crescer e se transformar. Porque se essa traição entrou no seu casamento, é porque o seu casamento estava adoecido. Mesmo que você não achasse isso, mesmo que você achasse que tinha um casamento perfeito, mesmo que você achasse que todo mundo da sua família, seus amigos, a igreja, vissem vocês como um casamento, né, um casal perfeito, e você achasse que esse marido jamais pudesse causar isso em você, né, causar essa traição, causar essa dor em você. Saia desse lugar. Esse lugar de autopiedade não te pertence. Você é muito maior do que isso. Então, use essa dor para se transformar. E, se for ainda possível, curar esse casamento para que vocês possam ter uma vida muito melhor do que vocês viviam antes. Tanto para vocês, como para os filhos de vocês, como para os netos de vocês. Imagina que mãe você vai ser carregando essa dor. Que tipo de vó você vai ser carregando essa dor junto com você, que nem uma bola de ferro no seu pé. Então, nós precisamos sair desse lugar da autopiedade, da autocondenação e vir para esse lugar de que sim, se essa dor entrou, eu preciso entender por que ela entrou, por onde ela entrou, que porta foi aberta na minha relação para que essa traição tivesse espaço e como eu mudo tudo isso. Paula, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer os meus próprios sentimentos, porque eu sinto dor, eu sinto mágoa, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto vingança. Eu preciso reconhecer, eu preciso dar nome para tudo isso dentro de mim. Eu preciso deixar cada coisa no seu lugar. Eu preciso
Eu não posso, muitas mulheres fazem isso, né? Ai, eu não posso sentir raiva. Ai, eu não posso sentir mágoa. Eu não posso sentir vingança. Eu não... Pode. Esses são sentimentos do ser humano. Eu não tenho como evitar que eles cheguem. O que nós fazemos aqui dentro é não ser esses sentimentos. Eu não sou a vingança viva. Eu não sou a mágoa viva, sabe? Eu preciso sair desse lugar. Eu estou passando por esse lugar, mas eu não sou esse lugar, tá? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso enfrentar, eu preciso ter ajuda profissional para não me deixar parar. Eu preciso de alguém que me pegue pela mão e me conduza por esse caminho. Porque sim, gente, é um caminho de muita dor. E toda vez que dói, o que eu faço? Opa, eu tento sair. Toda vez que dói, eu tento fugir. Eu tento olhar para uma outra direção, eu tento contar uma outra história. Então são recursos que a minha mente cria para não enfrentar a dor, para não fazer aquilo que é difícil. Enquanto isso, eu vou culpando Deus, culpando meu marido, culpando a vida, culpando a terceira pessoa. E isso não é o caminho saudável das nossas relações, tá? Pode ser qualquer outra coisa, mas um relacionamento saudável, isso com certeza não vai ser. Antes da jornada eu me senti injustiçada. Hoje estou em paz. A Marcela da T18 falando com vocês. Exatamente isso, Marcela. Isso traz um exemplo, né? Vivo do que eu tô dizendo. Antes eu me senti injustiçada, que é a autopiedade. Olha só o que fizeram comigo. Deus, o mundo, meu marido, a terceira pessoa, né? E hoje eu estou em paz. O estar em paz é dizer, é o ponto aonde você diz, eu superei a dor da traição. Porque eu olho pra dor. Eu sei que ela existiu, ela esteve ali, mas ela não me domina mais. Ela não me controla mais. Ela não faz parte mais daquilo que eu quero viver. Então eu olhei, eu entendi, eu aprendi, eu mudei. E agora eu posso ter paz com um novo caminho de vida que eu estou traçando para mim, seja com esse marido ou não, tá? Exercícios pra gente fazer então nessa segundona de meu Deus, que aqui tá um dia lindo, maravilhoso, aonde você pode usar essas perguntas para enfrentar essa barreira invisível que ainda pode estar existindo aí dentro da sua mente, que ainda está te impedindo de superar a dor da traição. Então a primeira pergunta que eu trouxe é a seguinte, ó. Só que a gente tem que fazer um acordo. E o acordo é: você precisa ser sincera. Mas não precisa ser sincera pra mim não, tá? Você só precisa ser sincera pra você mesmo. Então você vai se colocar aí num lugarzinho tranquilo, ou se você quiser fazer comigo agora, nesse exato momento, se coloca aí numa postura, né, que você possa fazer uma respiração bem profunda, com a sua coluna ereta, num lugar onde esteja só você com você mesma, sem barulhos externos, porque essa é uma resposta que não tá aqui fora. É uma resposta que está aqui dentro. Então você precisa estar aí no momento íntimo, de intimidade mesmo, com você mesmo, para trazer essas respostas. E ó, a primeira resposta que vier é uma resposta importante. Não é aquela que eu paro para pensar, é aquela que parece que eu estou vomitando ela. Ela simplesmente vem. E a primeira pergunta que eu preciso que você responda é a seguinte: quais são as histórias e justificativas que você tem contado para você mesma e para os outros para justificar a sua falta de ação, a sua falta de mudança? Qual é a história que você tem contado para você mesma ou para os outros para justificar ainda a sua dor e a sua falta de mudança? E aí? Qual é a história que você está contando para você mesma e para os outros para justificar a sua falta de ação, para continuar nessa dor? Ai, 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 não? Xícara vazia, mulherada. Xícara vazia. Essa é só a primeira pergunta. A segunda. Conseguiram? Uma, pelo menos, porque pode ser várias, tá, gente? Eu posso contar várias histórias. Essa é a primeira. Vamos lá. A segunda pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Essa história que eu tô contando para mim e para os outros,
está me ajudando a me curar e a fazer com que eu cresça, ou está me mantendo presa a essa dor e ao passado? Vamos lá. Essa história da pergunta 1, que eu tô contando para mim mesma, para os outros, para justificar a minha falta de ação, a minha falta de enfrentamento, a minha falta de mudança, mais está me ajudando a crescer e a superar essa dor, ou está me mantendo presa, agarrada a essa dor e a esse passado? E ainda temos a terceira pergunta. Lembre-se que essa pergunta é você com você mesma. Você vai ter as respostas. Você. Quais mulheres? Essa é bombástica. Então eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, porque eu preciso estar nesse ponto de consciência. Exatamente, Jana. Coloquem aí as luzinhas de mulheres despertas, que eu espero que vocês sejam, né, com todo esse material aqui que eu tô disponibilizando para vocês nessa aula, tá? Gente, é tão importante falar para vocês, porque esse conhecimento vocês pagariam numa sessão de terapia. E eu tô fazendo com vocês aqui, gratuitamente. Porque essa é a minha missão aqui. Fazer com que vocês se superem, tirem as vendas dos olhos, para que vocês possam viver uma vida que realmente vale a pena ser vivida. E que não é essa que vocês estão vivendo hoje, antes de superar a dor da traição, tá? A terceira pergunta é: quais mulheres da minha família que eu amo e que não foram felizes nesse casamento, que eu posso estar repetindo o mesmo destino por amá-las demais? Eu vou repetir. Quais mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, que eu amo muito, e que não foram felizes no casamento, que também passaram por traições, que também tiveram filhos fora do casamento, que o marido bebia, que o marido não dava atenção, né? Que aquela mulher não se sentia amada o suficiente. Quais foram as mulheres que já viveram isso, que você tanto ama e que você está repetindo o mesmo destino delas por amá-las demais? Sim, aqui dentro da jornada a gente estuda isso, a gente olha para isso. As minhas alunas vão entender do que eu estou dizendo. Muitas vezes, quando a gente ama demais alguém, a gente não se permite fazer diferente dessas pessoas. Então, nós repetimos o mesmo destino. Então, quando uma mulher está resistindo muito superar a dor da traição, eu sempre pergunto para ela: a história de quem você está repetindo? Qual a mulher que não conseguiu ser amada? Qual a mulher que não conseguiu ter um casamento feliz na vida delas e que você está repetindo? Você não está vivendo a sua vida. Você não está se permitindo viver o seu próprio destino. Você está repetindo o destino das mulheres da sua família. Ah lá, a Valdiné escreveu: a minha mãe. Então, muitas vezes, Valdeia, essa traição veio na tua vida para que você olhasse para isso. E que, por ser igual à minha mãe, eu estou repetindo o mesmo destino dela, que é a infelicidade no meu casamento. É não se sentir amada, não se sentir respeitada, ter dificuldade na minha relação, inclusive sexual, com meu marido, tá? Nossa, mas o que minha mãe tem a ver com essa traição? A sua mãe diretamente nada, mas nós repetimos no nosso casamento aquilo que nós aprendemos dentro do nosso sistema familiar, seja para ser igual ou seja para ser diferente, tá bom? É isso aí, Má. Hora de olhar para isso. Por amar demais a minha mãe, sigo para mim de forma vendada o próprio destino dela. E essa aula veio para te tirar essas vendas, essas barreiras invisíveis, para que você esteja pronta para enfrentar essa dor e superar a dor da traição muito mais rápido, em 4 semanas, tá bom? Minhas queridas, espero que tenha sido bom para vocês. Espero que essa aula tenha aberto os olhos de vocês, tirado as vendas de vocês, para aquilo que ainda estava impedindo você de ultrapassar essa barreira, de superar a dor, de pedir ajuda, possa ter esclarecido para vocês aqui nessa aula, tá bom? Queridas, uma excelente semana, um beijo, fiquem com Deus.